Recebi muitas perguntas ótimas dos brasileiros, mas ainda estou esperando a primeira pergunta de um português. Portugueses, me escrevam! Só que sem sotaque eu não entendo nada. Agora vamos lá com Amigo Gringo Responde. Chegou outra pergunta do Lawrence Lagerlof. A gente adora falar esse nome. Paula, fala! Lawrence Lagerlof! Eric, fala! Lawrence Lagerlof! Pesquisei e é um sobrenome sueco. Selma Lagerlof é uma autora sueca que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E, sem dúvida, Lawrence Lagerlof merece o Prêmio Nobel de Nomes Brasileiros. Agora, ele escreveu: eu gosto de viajar e normalmente não faço questão de conforto na estadia. Seria possível você indicar lugares bem baratos para se hospedar em Nova York? Essa é a pergunta que mais recebo. E é muito difícil responder porque a cidade é muito cara. Hotel bom em bairros chiques ou em Midtown é no mínimo $200 a diária. Pode ficar em hostel ou tenta um site de leilão, tipo Priceline ou Hotwire. Para mais informação sobre isso, olhe o link na descrição do vídeo. Tem Airbnb, mas também recomendo os B&Bs tradicionais, tipo cama e cafés, pousadas, sabe? Eles existem em bairros residenciais, tipo Harlem ou Brooklyn, e são acolhedores e econômicos. Outra boa opção são os hotéis de Long Island City, no Queens, muito mais baratos e ficam a 1 ou 2 estações de metrô de Midtown mesmo. Ou, com o nome Lawrence Lagerlof, talvez se você falar que é bisneto da Selma Lagerlof, pode ficar de graça no consulado sueco. Pergunta número 2 vem da Giovana Santos. Ela disse: olá, amigo gringo, quais lugares aqui no Brasil você já visitou? Bom, a melhor parte dos comentários do canal é saber de onde vêm as pessoas, para ver se eu já visitei suas cidades. Giovana, você nem me falou, então vou imaginar que você é de Pedra Lisa, uma roça em Minas Gerais, onde uma vez eu comprei cachaça de um alambique familiar. Eu amo viajar dentro do Brasil e já visitei quase todos os estados. Só falta Tocantins, Sergipe, Roraima, Acre e Espírito Santo. Vamos olhar algumas fotos que eu tirei nas viagens. Nossa, Oiapoque foi muito legal. Tem alguém assistindo aí? Claro que não, porque a internet de lá é bem ruim. Eu acho que eles nem têm 4G, nem 3G, nem 2G, nem 1G, nem 0G. Eu acho que é 0H realmente. Eu tive que atravessar o rio para a Guiana Francesa para conseguir usar a internet. Agora, a próxima dúvida é da gororoba de soja? Ela disse: hey Seth, meu nome é Luísa e eu queria saber, já que você está falando sobre museus, o Museum of Natural History cobra uma doação em vez de um ingresso para os visitantes. Mas quanto é preciso doar para não ser um puta babaca? Primeiro, Luísa, seu nome no YouTube é gororoba de soja e você já é meio puta babaca, né? Tô brincando, adorei o nome, tive que procurar no dicionário e hoje decidi almoçar gororoba de soja mesmo. A Paula vai fazer para mim, né, Paula? Bom, para quem não sabe, muitos museus de Nova York têm uma doação sugerida. No Museu de História Natural é $24, mas pode doar o que quiser. Esquisito, né? Mas deixa eu explicar. É porque os museus daqui não querem ser elitistas. E como o preço é voluntário, uma família mais humilde pode entrar e pagar só $1. Turista geralmente tem dinheiro. Então, recomendo pagar o valor mesmo, no mínimo a metade, ou se você for mochileiro, sei lá, $5, sua mão de vaca. Ok, próxima pergunta é do Adriano Silva, que escreveu: Hey Steph, vendo seu vídeo me surgiu uma dúvida. Foi difícil para você entender gêneros em português? Nem eu entendo bem essas regras.
Adriano, com gêneros eu não tenho nenhum problema. É só aprender no seu memória todos os substantivos e os gêneros correspondentes. Uma pessoa que não sabe fazer isso realmente não estudou muito na escola. Acho essa falta de educação um desastre para seu país, o Brasil, né? Mas não é só uma falha do sistema educativo, tanto que é culpa da família brasileira. As pais e os mães devem ensinar em casa mesma, porque senão os crianças vão virar umas burros. Fala séria. Ok, já se inscreveu no canal, né? Mas curtiu nossa página de Facebook? E está nos seguindo no Twitter, @SeuAmigoGringo? Qualquer dúvida sobre Nova York, escreve nos comentários e vou tentar responder no próximo Amigo Gringo Responde. E agora, sua aula de Nova Yorkês. Hoje a aula vem de uma pergunta do Thiago Genes, que escreveu: qual é a resposta apropriada para a expressão "What's up?" quando uma pessoa te cumprimenta? Eu não tenho ideia o que eles querem ouvir. Thiago, maravilhosa pergunta. What's up é cumprimento tipo "e aí?", só que significa o que está acontecendo. É que eu vamos demonstrar. Primeiro, pode dar outro cumprimento. Hey, what's up? Oh, hey, how's it going? Ou, hey, what's up? Oh, hey, man. Ou pode responder mesmo, só que vai responder nada, mesmo que algo realmente esteja acontecendo. É como quando alguém pergunta, tudo bem? Você sempre responde tudo, né? Mesmo que sua namorada tenha te dado um pé na bunda. Hey, what's up? Not much. Só não pode responder a pergunta errada. Hey, what's up? Oh, fine, thank you. How are you? Também tem a piada clássica. What's up significa literalmente o que tem lá em cima. Hey, what's up? The sky. Para nova-iorquinos, essa resposta é só para quem tem menos de 10 anos. Mas tenta, porque acho que o americano vai achar bem engraçado se um brasileiro, tipo Lawrence Lagerlof, fizer isso.